Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que sim. Será que vem crise por aí? Muitos especialistas, economistas, integrantes de diversas instituições financeiras, bancos centrais mundo afora estão cravando uma recessão certa para 2023. Em alguns países essa recessão já começou, já é realidade. Nesse momento que eu estou falando com vocês, tem quem acredite que cerca de 1/3 dos países do mundo irão sofrer com uma recessão no próximo ano, que já estreia daqui a pouco, se você não percebeu, logo depois da Copa. Aliás, vocês também sentem como se Deus tivesse colocado o mundo numa velocidade de 1,5, 1,75, igual a gente faz aqui no YouTube, né? A gente coloca os vídeos para passar rápido. Acho que ele fez isso também. Meu querido, o tempo tá passando rápido demais. Pô, esses dias era agosto, pô. Anteontem parece que tem 15 dias que era agosto, né? Agosto que demora um ano para passar, mas em compensação nos outros meses passa rapidinho. E sim, a inflação alta em diversos países do mundo afora ele vem sendo um fator determinante para essas expectativas de recessão, mas existe um fator novo agora que vem aumentando ainda mais o pessimismo. Na verdade, é um indicador em específico que pela primeira vez em mais de 2 décadas começa a apontar que a possibilidade de uma recessão em diversas economias é maior e mais real do que se imaginava, meus queridos amigos. Nesse vídeo eu vou te contar que indicador que é esse, qual que é esse indicador, por que o mercado enxerga isso como um sinalizador de uma recessão próxima. Vamos ver como que essa recessão global pode impactar a nossa economia também, os nossos investimentos, como investidores e não investidores são afetados de forma diferente nesse momento e como se proteger. É claro, vamos ver tudo isso e mais um pouquinho aqui, mas calma, né? Antes, para evitar que esse humilde canal aqui entre em recessão e pare de crescer o pouquinho que ele já está crescendo, eu preciso do seu estímulo. Veja você, né? Dê uma de Banco Central agora, eu preciso que você dê uma de Banco Central, injete liquidez aqui no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, esse conteúdo com quem você sabe que tem interesse, que a gente vai bater 30 mil inscritos mais rápido do que as expectativas do mercado, veja só, graças a você, pô. Mas vamos logo para o que interessa aqui. Recessão em 2023, o que pode acontecer, né? O que já está acontecendo, o que fazer, o que não fazer, o que é boato, o que não é. Né? Um indicador que mede a curva de juros mundial se inverteu pela primeira vez em pelo menos 2 décadas, o que aumenta ainda mais as expectativas de recessão. Mas aqui no vídeo eu vou descascar um pouquinho mais esse abacaxi com vocês, um pouquinho mais devagar para vocês entenderem. Você sabe que eu não sou de ficar vendendo susto aqui no canal e nem acho que seja interessante o investidor mudar a sua estratégia ali nesses momentos, ficar girando a carteira demais, compra isso, vende aquilo, ficar tentando adivinhar em cada nova mudança de humor nos mercados. Isso definitivamente não faz bem para o seu patrimônio, né? Por isso que eu gosto de gravar esses vídeos mais para esclarecer alguns conceitos para que vocês consigam entender as coisas de forma mais aprofundada e tomar melhores decisões. Então essa inversão da curva de juros é algo que já vinha sendo sinalizada pela curva de juros americana e de outros países também, mas agora acontece com a curva global também, né? E o que isso quer dizer? O que isso significa? O rendimento médio da dívida soberana com vencimento em 10 anos ou mais caiu abaixo do yield de títulos, né, com prazo entre 1 e 3 anos. De acordo com os subíndices de títulos Bloomberg Global Aggregate. E isso nunca tinha acontecido com base em dados desde o início do atual milênio, que tem mais de 20 anos. A inversão da curva de juros costuma ser vista como um prenúncio de uma recessão, porque significa que os investidores estão dando preferência a títulos de prazo mais longo por conta do pessimismo sobre as perspectivas econômicas. E esse medo ele vai crescendo à medida, né, que as autoridades, no mundo inteiro, as autoridades monetárias prometem mais aperto monetário, juros mais altos, para frear a inflação que vem forte. Ou seja, teoricamente, títulos de prazo mais longo, têm mais risco, deveriam pagar mais taxa, mais retorno. Só que quando o mercado enxerga essa possibilidade de uma recessão no curto prazo, isso pode acabar se invertendo, como é o caso que está acontecendo nesse momento. Para vocês terem uma ideia, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sinalizou na segunda-feira que mais aumentos nos juros são prováveis. Afirmou que ela ficaria surpresa, inclusive, se a inflação na zona do euro já tivesse atingido o seu pico, ou seja, pode ter mais inflação. E ela, inclusive, acredita nisso. Comentários de 4 autoridades
do Banco Central americano, também o Fed, indicaram que a taxa básica de juros ainda deve subir por lá. Então, nesse momento, a Alemanha, por exemplo, já estaria em recessão, enquanto a economia dos Estados Unidos ela vai demorar um pouquinho mais, né? Poderia diminuir em meados de 2023, de acordo com especialistas. Lembrando que o PIB da economia americana caiu no primeiro e no segundo trimestres de 2022, configurando uma recessão técnica, mas se recuperou no terceiro e no quarto TRI. Então, segundo economistas do Deutsche Bank, os principais mercados acionários devem acabar caindo 25% em relação aos níveis um pouco acima do que se tem hoje, quando os Estados Unidos chegarem a uma recessão. Além disso, eles acreditam que o ritmo de recuperação em 2024 provavelmente vai ser mais lento, por conta de fatores como incertezas relacionadas ao conflito, à guerra entre Rússia e Ucrânia, a disputa estratégica também entre Estados Unidos e China. O Bank of America também está prevendo recessão para os Estados Unidos em 2023. Na verdade, o Bank of America é uma galera, né? Então, segundo o banco, o Fed ele vai elevar os juros para 5,25% até março. E aí, o que acontece, meus amigos? Eu vou tentar explicar aqui de forma simples o que acontece quando se aumenta a taxa de juros. Quando você tem muita recessão, você precisa aumentar os juros, isso significa menos consumo, e aí com menos consumo a inflação ela desacelera em troca de uma desaceleração na economia. Então durante a pandemia a gente teve muita injeção de liquidez, e muito estímulo dos bancos centrais mundo afora, e agora, como consequência disso e de outros fatores também, inflação, para frear isso daí, o governo precisa aumentar a taxa de juros, o que muita gente costuma falar, muitas vezes para resolver um problema ou evitar um colapso econômico em determinado momento, os bancos centrais, as autoridades costumam plantar a sementinha do que seria a próxima crise, do que vai ser a próxima crise. A diretora-geral do FMI afirmou recentemente que o próximo ano ele vai ser difícil para a economia mundial, com pelo menos 1/3 do planeta entrando em recessão, então é gente pra caramba, e desaceleração da economia, mais permanência de inflação alta, é o que a gente chama de estagflação. Então olha o que pode acontecer no Reino Unido, por exemplo. Se eu não te falasse que era lá, vocês iam pensar que eu estava falando do Brasil, da Argentina, mas não é. Eu estou falando do Reino Unido. Eu não sei se você sabe, mas nesse momento o Reino Unido, assim como diversos outros países da Europa, estão passando por uma grave crise de energia. Tá? Provocada por qual motivo? Principalmente pela guerra da Ucrânia com a Rússia. Esse conflito levou a uma diminuição da oferta do gás russo e, consequentemente, ao aumento nos preços do gás e da energia elétrica. Para terminar de piorar tudo, os britânicos eles estão enfrentando a maior inflação em 40 anos. E lá a população não está treinada que nem aqui não, galera. A galera não está acostumada. A galera está desacostumada com quedas bruscas no poder de compra. O brasileiro já está acostumado com isso daí. E aí, como que resolve um problema como esse, hein? Vê se não parece matéria nacional do Folha de São Paulo isso daqui, Várias entidades de defesa dos direitos dos consumidores de lá passaram a criticar o que eles consideram lucros elevados das empresas de energia nos últimos meses. Então vamos acabar com esse lucro elevado. E a OFGEM, a Agência Oficial dos Mercados de Energia Elétrica e Gás de lá, resolveu controlar os preços. Vamos impor limites ao preço de energia elétrica por 5 anos. É simples de resolver, isso é um problema simples de resolver. O único problema é que essa é uma medida que costuma nunca dar certo nas economias que tentam praticá-la. Mas de resto, vai dar certo. Aqui no Brasil, é o seguinte, o que está acontecendo? É claro que essa crise global pode e deve se refletir na nossa economia também. Se bem que existe até a chance de o Brasil não sofrer efeitos tão graves como uma recessão global, se as medidas do Banco Central conseguirem conter a inflação logo, o que impactaria positivamente números relacionados à geração de emprego, renda, porque aqui os juros começaram a subir muito mais cedo. Então, levando em conta que essa elevação de preço nas commodities, isso pode ser positivo para a economia brasileira, a gente pode até não sofrer tanto. A realidade da economia chinesa também acaba impactando muito todas as economias do mundo, inclusive a nossa. Então fica mais fácil de entender quando você pensa com a cabeça daquele investidor que quer primeiro se proteger para depois se preocupar com como ganhar dinheiro. Ou seja, quando a gente tem recessão global, a maioria dos investidores tendem a buscar mais segurança nos seus investimentos. É isso que acontece. E se economias mais sólidas, como as dos Estados Unidos, começam a oferecer um retorno maior, uma taxa de juros maior,
O que acontece? A galera enxerga, né, que é mais interessante deixar dinheiro lá. O investidor que vê só o Brasil como mais um país emergente, ele acaba preferindo tirar o dinheiro de países como o nosso e levar para lá. Coisa que pode fazer com que a gente tenha que subir mais os juros ou passar mais tempo sem reduzir. Isso daí pode pressionar o dólar também e, consequentemente, a inflação, já que muito do que nós consumimos aqui é importado ou usa matéria-prima importada. Não tem como saber o que vai acontecer. A única coisa que o investidor tem sob controle é a sua alocação, a sua diversificação. Nesse vídeo aqui eu explico, né, como que você pode fazer para investir bem durante períodos de crise, recessão, períodos de queda na Bolsa de Valores. Até porque, meus caros, nesse momento tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não que eu ache que isso aqui é uma realidade que vai mudar, mas essa grande pressão na inflação foi causada muito pela grande expansão da oferta monetária que ocorreu durante a pandemia por parte dos governos, como eu falei, mas também é reflexo de um choque de oferta que aconteceu por diversas razões e em diversas áreas. Tem questão climática, guerra entre Rússia e Ucrânia que eu falei, lockdown na China, atrás de lockdown, isso aí impacta as cadeias de suprimentos. Então tudo isso afeta. Por isso que todo dia, se você for tentar acompanhar o noticiário, você vai ficar maluco, você vai ficar doido. Um dia você está otimista, no outro dia, né, você está todo mundo pessimista, você não sabe o que está acontecendo. Um dia o cenário internacional está ruim, aí no outro dia melhora e o cenário político, o cenário doméstico acaba piorando, você não sabe, você fica doido. Num dia está tudo ruim, no outro dia está tudo pior, depois parece que melhorou, depois parece que era mentira. Então, enquanto se tratar de boatos, expectativas, tentativas de previsões, na minha opinião, o melhor que o investidor tem a fazer é nada. É quando as coisas deixam de ser boatos e ruídos e passam a ser fatos realmente, aí é diferente. Você pode pensar em alguma mudança e tal. Ontem estava a galera da minha família, por exemplo, combinando sobre a nossa ida para a praia no mês que vem. Tá todo mundo animado, combinando vários passeios. Passeio de lancha, vamos alugar uma lancha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos ficar na casa do meu tio lá, a galera sempre fica lá. Aí o meu tio mandou uma mensagem, falou que a casa, ele vai alugar a casa, que não vai dar, ninguém vai poder mais ficar lá e ele tem que fazer isso mesmo, né? Ele vai deixar de alugar para emprestar para parente? Não, mas todo mundo contando com a possibilidade que não vai mais acontecer. Nos investimentos, se você fizer isso, você também pode se lascar. Por isso, sempre que tem notícia relevante, a galera vem me perguntar, vem falar que leu 3, 4, 5 notícias, eu falo, pô, vamos com calma. Você entendeu pelo menos uma dessas matérias 100%? Se você não entendeu, tá meio perdido, tá meio voando, para de ficar tentando entender tudo, ler tudo e vai entender os conceitos. Mídia é um negócio, galera. O interesse maior da mídia é gerar clique, é vender clique. E depois a maior parte desses portais aqui no Brasil pertence a algum player do mercado financeiro. O maior interesse muitas vezes não é te informar e te fazer tomar decisões, né, que vão colocar dinheiro no seu bolso, tomar boas decisões de investimento. Tem muito conflito de interesse. E a mídia não especializada, pior ainda, né? Porque geralmente ela vai te fazer ser o investidor meme do Rubinho Barrichello, sabe? Aquele investidor que compra depois que todo mundo já comprou, que não sabe o que está acontecendo, compra na alta, vende na baixa, né? Quando a ação sobe, é mérito dele, quando cai, é culpa do mundo inteiro, menos dele. Então, se a própria mídia não especializada não entende muito bem dos Paranauê, por isso que ela tem esse nome, não especializada, quer dizer que é o último lugar onde você deve buscar orientações, conselhos de investimento. O melhor que o investidor tem a fazer nesse momento é diversificar bem a sua carteira ou manter diversificada, que já deveria estar, né? Não tem nada pior do que você descobrir que errou na sua alocação, precisar corrigir no meio de uma queda da Bolsa de Valores. Isso é muito ruim. Você vai acabar sendo obrigado a engolir um prejuízo muitas vezes que você nunca mais vai conseguir recuperar. Uma coisa é você passar pela queda sem precisar vender, podendo comprar um pouquinho mais barato, aproveitando oportunidades. Mas quem acaba precisando do dinheiro ou não tem perfil às vezes para suportar, não tem jeito, vai ter que vender e vai ter que vender na baixa. Qual que é o objetivo do investidor? Acumular bons ativos, certo? Muita gente fala isso. Mas para você acumular bons ativos, você precisa comprar cada vez mais e não vender. Quando você erra essa alocação daqui, não tem jeito, você não vai conseguir executar essa estratégia. Às vezes você vai precisar do dinheiro, então esquece, você vai ter que resgatar. Ou às vezes você não vai ter perfil, né, para suportar as volatilidades ali que vão acontecer, as quedas que podem acontecer, você vai ter que resgatar. E resgatar nos piores momentos é o contrário de acumular bons ativos a bons preços. Isso aqui é comprar,
né, ativos a preços elevados e vender na baixa. Isso aqui é o contrário do que você, em tese, deveria fazer. Além disso, muitas vezes, um pessimismo exagerado acaba já sendo precificado além da conta e quem segue a manada meio que só se dá mal nessas horas. A galera sai vendendo tudo com medo e quando a expectativa se concretiza, aí acaba a incerteza, aí o mercado fala, olha, parece que não é tão grave assim, não é tão grave quanto eu pensava. É quando o mercado, os economistas erram, galera, eles só refazem as projeções e continuam com o empreguinho deles bonitinho. O prejuízo mesmo fica na mão de quem sai investindo que nem barata tonta com base em tudo que é boato e ruído novo que surge diariamente. Outra coisa que vale também para quem não investe, né, é a dívida. Cuidado com dívida nesses momentos. Dívida significa gastar uma grana que não é sua ainda, ou seja, comprar dinheiro a prazo. É isso que é tomar dívida. E a taxa de juros é justamente o preço do dinheiro. Investir nesses momentos pode até ser interessante, você consegue comprar barato, mas em contrapartida, quem se endividar vai fazer isso pegando os juros num patamar muito alto, ou seja, pegando dívida no momento que ela está muito cara, né? O que pode acabar prejudicando a vida financeira de muitas pessoas e famílias de forma irreversível. Então, cuidado com dívida. Se você não possui dívida e investe, agradeça, porque você já sai na frente de uma galera nessa corrida, né? E não deixe de ver esse vídeo que está aparecendo aqui, como eu falei, onde eu explico onde e como você investir em períodos de crise. Se gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!